De fato, estivemos nos últimos 2 anos na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, onde procuramos lá trabalhar com as melhores políticas de segurança para o nosso Brasil, com a nossa equipe, uma equipe muito competente. Procuramos fazer um trabalho para que a gente pudesse avançar um pouquinho na segurança pública do Brasil. São muitos gargalos, mas talvez o mais importante é aquele que nós tenhamos que ter sempre uma atenção maior, é a questão do crime organizado. O crime organizado hoje, que na nossa visão, na visão de Lincoln Garcia, na visão do Ministério Público, na minha visão, já atinge o estágio de máfia, posto que se infiltra na sociedade civil, nos negócios, na construção civil, no transporte público e em tantos outros negócios, até no sistema financeiro, como nós vimos recentemente, mas se infiltra também na política em todo o Brasil. Então o Brasil tem o dever, tem uma missão muito importante, que é este enfrentamento da criminalidade organizada, e para isso nós precisamos qualificar nossas polícias, nós precisamos instrumentalizar as nossas forças e trabalharmos efetivamente com aquilo que mais interessa, que é com a inteligência e asfixiando financeiramente essas facções, essas máfias, porque a partir do instante em que a gente consegue apreender o dinheiro, apreender esses bens, elas vão se enfraquecendo, aí sim nós podemos invadir os territórios, entrar nas comunidades, subir o morro com mais efetividade. Portanto, é um processo complexo, foram políticas aí que nós trabalhamos ao longo desses 2 anos e que continuam agora com o ministro Wellington, e nós esperamos que o Brasil possa avançar cada vez mais nesse tema. Exatamente, é o famoso follow the money, siga o dinheiro. Doutor Sarrubo, o senhor definitivamente não é um político, o senhor é um técnico, o senhor é um profissional, sua vida inteira foi no Ministério Público. Então eu faço a pergunta como técnico, como professor, como membro do Ministério Público, o senhor sempre foi. O Ministério da Justiça chegou a elaborar, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, um projeto que acabou sendo polêmico. Vários governadores protestaram, disseram que estavam querendo interferir no comando da polícia. Eu queria que o senhor explicasse qual foi a intenção, quais os gargalos que existem na intercomunicação entre os estados e o que se pretendeu com esse projeto, se ele foi mal compreendido ou se agora há uma compreensão maior sobre ele. De fato, ele foi mal compreendido. O que nós queremos, o que nós pretendíamos, o que o ministro Lewandowski pretendia, o que o governo federal pretende. São Paulo e Rio de Janeiro deram origem às 2 facções que atuam hoje não só em todo o Brasil, mas transnacional no mundo todo, na África, na Europa e na América do Sul, na América Latina como um todo. Por que isso aconteceu? Porque o Brasil não tinha uma política nacional de segurança pública. Então uma facção foi criada aqui em São Paulo e o Brasil sempre tratou essa facção como um problema de São Paulo, assim como a facção do Rio de Janeiro foi tratada pelo Brasil como um problema do Rio de Janeiro. Isso fez com que hoje essas 2 facções tomassem conta do Brasil. Elas estão no norte, no nordeste, no sul, no sudeste e no centro-oeste. Por quê? Por falta de uma coordenação nacional. O objetivo da PEC da segurança pública é um só: permitir constitucionalizar uma lei que já existe, que é a lei de 2018, que é a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e permitir que o governo federal possa coordenar. Mas é importante destacar, doutor Capês, coordenação, todos nós sabemos, não significa comando. A PEC, ou mesmo a lei do SUSP, em momento algum fala que o governo federal comandará a segurança pública dos estados. Fala em coordenação, organizar, para que a gente possa pensar o Brasil e para que se criarem uma nova facção na Bahia, essa facção não possa chegar ao Rio Grande do Sul, porque a gente passa a olhar o Brasil como um todo. É disso que se trata. E há uma incompreensão, eu diria que é uma incompreensão, eu diria que é uma questão política. Não é? Muitos governadores, não é? Com o olhar nas eleições deste ano, não é? Estão trabalhando contra, com a falsa versão de que o governo federal quer comandar a segurança pública do Brasil. E nós precisamos organizar bancos de dados, trocar informações, fazer com que os centros de inteligência e segurança pública de todo o Brasil possam se comunicar
E para que a gente possa ter, doutor Capês, o senhor que trabalhou no crime muitos anos e muito bem, né? Foi promotor de júri, talvez dos maiores promotores de júris aqui desse país, né? O senhor sabe, nós precisamos ter um boletim de ocorrências unificado no Brasil, para que quando se faz uma ocorrência no Rio Grande do Sul, no Amazonas, o delegado já tem acesso, para que a informação possa ser qualificada, porque o crime organizado está se comunicando. Então nós precisamos nos comunicar. É importante que a gente diga que o doutor Sarrubo, como eu disse, é promotor, procurador de justiça, foi chefe do Ministério Público. Ele foi convidado a atuar no governo A, como poderia ser no governo B, C, D ou F. Ele não tem vinculação partidária, é um trabalho técnico. E é nessa condição que nós estamos conversando com ele, professor, membro do Ministério Público, com grande respeitabilidade. É por isso que estamos tirando várias dúvidas importantes, como é que eu vou tirar agora. Doutor Mário Sarrubo, o senhor falou do Tribunal do Júri, nós atuamos no Tribunal do Júri, e eu lembro que lá no início dos anos 90, tinha um réu que a gente estava investigando, que era o Catinha. O Catinha tinha praticado um homicídio doloso duplamente qualificado. E foi dado como local incerto e não sabia, escafedeu-se, desapareceu. E a gente dizia o seguinte, nós estamos aqui no estado de São Paulo, se o réu fugir para o Piauí, para o Maranhão, para o Acre, nós não temos comunicação. Então nunca vamos saber, como se ele tivesse ido para um outro país. Como é que estamos hoje, qual o estágio hoje de comunicação, de informação entre os estados? Um criminoso que está procurado aqui e foge para o Amapá, ele pode ser, e vice-versa, ele pode ser localizado? Como está essa questão? Ele pode, Capês. Hoje há um sistema que é o Sinesp, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública, que ele se conecta ao CNJ, então os mandados de busca e apreensão passam pelo Sinesp, pelo Sistema Córtex, também do Ministério da Justiça, e todos têm acesso. Mas nós precisamos, na verdade, avançar nesse acesso. No fundo, o Brasil precisa ter um sistema que seja um sistema harmônico, e talvez o mais importante desse debate, que é o registro da ocorrência, ele tem que ser um só. Ainda há estados no Brasil que registram uma chacina como um homicídio, não é? Quando na verdade foram 10, 15, 14, 8 pessoas que morreram. Ainda há no Brasil registro de roubo de carga como um roubo dessas empresas que entregam sanduíche como roubo de carga. Isso entra nas estatísticas, isso prejudica. Ainda há no Brasil estados que não se comunicam. Então, um carro é roubado num estado A, se essa placa do veículo passar para o estado B não tem condição de saber. Então, nós precisamos nos conectar. Essa conexão já existe, mas muitos estados, para resguardar os seus dados, não querem repassar ao governo federal, que é quem compila isso e distribui. Então, nós precisamos vencer isso. Acho que esse é o grande gargalo. Bom, vamos falar um pouquinho das organizações criminosas, do crime organizado. Nós temos Comando Vermelho, PCC, alguns dizem que chegamos a ter quase 100 organizações criminosas em todo o país, mas muitas são dependentes destas duas. Com o poder de corrupção que tem hoje essas organizações criminosas, de simbiose com o poder público, tivemos há pouco tempo uma autoridade policial vinculada ao PCC que foi descoberta, o Ministério Público de São Paulo detectou também alguém infiltrado, se não me engano foi na sua própria gestão. Então eu pergunto o seguinte, o Brasil hoje está num estado que pode ser considerado um narco-estado ou nós temos ainda condições de reverter este quadro? E como fazê-lo? O Brasil ainda não é um narco-estado. Acho que nós temos que ter isso presente. As instituições aqui funcionam, o Poder Judiciário funciona, as nossas polícias funcionam, os poderes, enfim, legislativo. Há alguma infiltração? Há. Recentemente aqui em São Paulo, passou num concurso para delegado de polícia uma moça, uma senhora aí que era ligada ao crime organizado. Essas coisas acontecem, mas ainda pontualmente. Nas eleições municipais, identificou-se infiltração do crime organizado em 45 eleições municipais. São mais de 5.400 municípios. Então, os dados indicam que nós temos que trabalhar bastante. Ainda não somos um narco-estado, mas nós temos aqui máfias atuando. O crime organizado não está elegendo presidente nem governador. O crime organizado se infiltra com alguns vereadores, talvez um município pequeno. Aqui em São Paulo nós tínhamos recentemente um município pequeno em que o prefeito aí se acusavam de pertencer à facção criminosa e assim por diante, mas ainda não dá para definir como um narco-estado.